Ó, vou explicar rapidinho como que funciona, como que eu fiz a planilha de social media com as métricas ou com os indicadores que eu acho relevante, que eu até fiquei procurando e aí tem muita coisa na internet que roda, né, de métrica, mas eu acho que, né, para o que a gente quer, para a finalidade que a gente quer, eu acho que as métricas que eu coloquei aqui, e muito provavelmente eu vou mexer nelas, tá? Acho que é a primeira versão, então depois eu vou atualizar, vou colocar mais algumas coisas. Eu fiquei mexendo nela nos últimos dias até chegar nesse ponto que eu acho que já entende, já dá pra gente começar a entender, ou assim, dá, eu acho que no futuro ela vai ficar boa, porque daí você olha lá a semana que teve mais engajamento, semana que teve mais publicações, coisas desse tipo, o quão relevante é ter essa planilha para controle. Então, vou mostrar onde que eu peguei os dados, para que que serve cada um, por que que eu coloquei, e aí a gente vai usando, mas eu, de fato, eu vou mexer nela mais vezes para aprimorar a planilha e ela ficar ainda melhor, e aí ela ser uma planilha muito funcional, que a gente consiga bater o olho e tirar os insights que a gente quer. Vou compartilhar aqui, mas basicamente a planilha tá aqui. Aí o que que acontece? A planilha, né? O que que eu fiz? Para começar, eu peguei todas as atividades do perfil, então tudo que é stories, tudo que é publicação, tudo que é live, falei, mas a gente não faz live. Mas eu já deixei montado porque vamos supor que em algum dia faça ou algo desse tipo, então a gente consegue também mensurar que foi feito e o resultado, o impacto que isso teve ao longo do período. Então, medir os stories, as publicações, quantos que foram feitos, até porque, né, depois eu explico do mapa de calor aqui. Na semana que tiver mais atividade dentro do perfil, se tiver menos seguidores ou se tiver mais gente indo embora, a gente sabe que, né, a gente consegue mensurar até pelas atividades feitas ao longo do mês, ao longo do semestre, ao longo do período que a gente estiver mensurando isso. Então, é bom concentrar nisso daqui, até para a gente poder saber, tá? Então, por que na última semana a gente fez 11 stories só? O que aconteceu? Por que a gente não fez mais stories? Por que que, sabe, né, sei lá, a gente perde aqui, até deixaram de seguir menos pessoas. Mas por que a gente não teve mais pessoas seguindo ao longo do período? A gente perdeu menos pessoas, só que a gente teve menos seguidores também. O que aconteceu nesse período aqui? É só um exemplo, mas é bom porque a gente consegue ver, né? O problema seria a perda de seguidores, mas assim, o que que foi feito ao longo do período? A gente teve menos alcance também com tráfego pago. Então, tudo isso aqui eu vou mensurar para poder a gente olhar e falar, tá, não olhar só o problema, porque isso é fácil, a gente consegue ver e falar, a gente está com menos seguidores na página. Então, ponto, isso a gente consegue entender. Mas como que a gente faz para entender o que que aconteceu até chegar nesse problema de fato? Isso que é a parte importante, e a planilha tem essa função de nos ajudar com os dados para que a gente tome decisões mais assertivas. Então, voltando para a planilha, então, assim, mensurar a parte de atividades que foram feitas nos perfis, não em um perfil só, né? Depois a gente desce para a parte dos resultados. Então, esse daqui eu peguei dentro do Meta Business também. Talvez tenha alguma coisa dentro do próprio perfil do Instagram que eu vou dar uma olhada lá. Mas aqui, para mim, eu acho que já tá, já consegue pegar muito do que a gente precisa de dados. São o alcance das publicações. Então, tudo que foi feito na semana, e eu estou mensurando semana um, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, para poder ter isso, né, semana a semana e ter o mês bem esmiuçado. Então, a gente tem um alcance, todas as publicações da semana. Então, eu coloquei o mapa de calor no alcance, no deixaram de seguir e no novos seguidores. Por que que eu fiz isso? Porque alcance é importante, porque vai que faz alguma postagem que viraliza. Então a gente sabe que na semana 4 teve um pico, e aí por que que teve esse pico aqui? A gente consegue bater o olho visualmente, fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo. Então tá, mas o que que a gente fez nessa semana aqui que teve um pico muito grande no alcance das publicações, ou no alcance de uma publicação? Ah, no dia tal a gente fez um vídeo assim, ou a gente fez uma postagem assado, e por isso que viralizou e teve esse pico aqui. E aí depois também tem o lance do deixaram de seguir. Porque aqui também, por que que na semana tal a gente perdeu mais seguidores? Vou dar um exemplo, assim, perdeu 2.000 seguidores num dia, numa semana específica. O que que a gente fez nessa semana? Na semana a gente, sei lá, não fez nenhuma postagem. Na semana a gente entrou num tema polêmico demais que a gente não deveria abordar. Então fica fácil de saber o que que aconteceu visualmente, fica fácil de traquear, assim. Você bate o olho e vai olhar lá na semana e vai procurar o que que foi feito no período. E os novos seguidores também, assim, o que que a gente fez numa semana que de repente teve muito seguidor? O que que bombou? O que que fez bombar isso? Então fica fácil de entender. E aí o lance do mapa do calor eu não vou colocar em todas, isso é fato, porque senão fica muito visualmente fica pesado, não dá para entender nada. Então o que eu considero como indicadores chaves eu vou colocar o mapa de calor. Se eu incluir mais alguma coisa e eu ver que tem necessidade de ter esse mapa de calor, eu vou colocar, mas não havendo, aí não vai ter. Mas a princípio eu vou colocar nos pontos
relevantes para a estratégia que a gente vai ter ou para as medidas que a gente vai tomar com relação ao marketing para melhorar a parte de engajamento e afins. Então aqui tá assim. Do tráfego pago eu também vou colocar. Eu acho até que fica mais fácil eu fazer desse jeito do que talvez fazer aquele relatório que eu estava fazendo de PDF. Aqui fica visível, eu mando o link, todo mundo tem acesso e consegue entender. Mesma coisa, alcance. Quantas contas únicas a gente teve acesso, viram algum anúncio? Então, foi 106 mil, 146 mil, 149 mil. Quantas impressões de anúncio? Então, assim, quantas vezes o anúncio apareceu para as pessoas? Isso acontece dele passar mais de uma vez para a pessoa. Então, nessa semana aqui apareceu 132 vezes, só que, né, para 132 mil pessoas, mas ele apareceu 226 vezes. Então, praticamente não vou dizer o dobro, né, mas dá 1,6, 1,7 vezes o anúncio repetido. Então, isso daqui é o número de impressões, porque isso daqui vale a pena também, principalmente como a gente faz muito remarketing, então é bom entender que as pessoas estão visualizando mais de uma vez. No caso de loja online as pessoas nunca, né, o e-commerce, as pessoas não tomam decisão de bate-pronto, ela tem que ficar vendo o anúncio mais de uma vez, né? E aí tem pesquisa que a gente vai ver que né, as pessoas tomam decisão de compra depois da 11ª vez que a marca aparece, ou da próxima, quanto mais repetição tiver, melhor é para a decisão de compra do cliente. Mas é um dado né, que a gente segue, porque de fato ninguém acorda e fala, nossa, acabei de ver o anúncio, já clique em comprar. Assim, a gente tem que ir maturando esse lead, maturando esse usuário até que de fato ele realize a compra. Então as impressões eu também vou deixar. O CPM é o custo por 1.000 impressões. Então, quanto que custa para a gente fazer 1.000 impressões de anúncio? Custa R$ 1,62. Então, para eu aparecer para 10 mil pessoas, eu vou gastar R$ 16. E assim também fica fácil. Então tá, aumentando o nosso CPM, né? Quanto mais caro ele custa, mais caro custa para aparecer para mais pessoas também. Então, de fato, a gente entender. Ó, porque a gente vai entrar numa discussão agora aqui, porque por causa da política, por causa da Black Friday, por causa do Natal e tudo encarece muito o CPM. De fato acontece, mas que nem nessas 2 últimas semanas aqui a gente fez muito anúncio de conversão, que são anúncios de para a pessoa comprar de fato. Quando tem muito anúncio de alcance, o CPM tende a ser mais baixo. Quando eu faço mais anúncios de conversão, a ferramenta vai buscar pessoas com mais probabilidade de clicar no botão de comprar e realizar uma compra. Então, custa mais caro eu pegar pessoas mais qualificadas. Isso de fato é o que acontece. Como a gente, né, deu play no e-commerce, né, a tendência é que o CPM também custe, mas ainda assim, vendo o share do mercado, ainda não está um CPM tão caro comparado com, né, outras marcas. Mas é uma questão também de entender as nossas métricas e não ficar olhando para o outro, senão a gente sempre vai ficar baseando em algo que não é, medindo, comparando melancia com banana, assim, não tem como, precisa ser realista com o que é nosso. Daí também, tendo métricas ao longo do período, então a gente consegue ver por que que em agosto estava muito barato e depois em dezembro ficou muito caro. Isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. Ainda que eu tenha, né, os dados, os relatórios do mês passado, do ano passado, desse ano também, eu acho que olhando por aqui fica visivelmente mais fácil e acessível para todo mundo, né? Pode ser compartilhado e a gente consegue mensurar isso. CPC, que é o custo por clique. Então, quanto que está custando para as pessoas clicarem? Então, até se a gente for ver, né, assim, não variou ainda que o CPM fique mais claro, mais caro, e assim, tendo o e-commerce, está mais barato, né, ou ficou mais barato, ou ficou igual aqui, o custo por clique. Então, também vou mensurar que isso daqui é bom, porque a gente entende quanto que custa para a pessoa, de repente, ver uma página, depois acessar o e-commerce ou coisas desse tipo. Então, também vou ter aqui. O CTR, que é a taxa de clique no anúncio. Então, a pessoa viu o anúncio, quantas vezes ela clica, ela tem intenção de clique, ela clica naquele anúncio. O CTR também é bom mensurar, até para a gente ver o quanto que o anúncio está sendo efetivo das pessoas clicarem e o quanto não está sendo efetivo. Então, vou mensurar o CTR. Aqui, tá baixo, 0,44 é uma margem muito baixa. Geralmente, o que é mensurado, o que o mercado assim, gira no torno de 2%, falando em termos de market share. Então, é 2, 3% de CTR. CTRs muito bons. Dá para melhorar, óbvio, né? Sempre dá para melhorar. Melhorando os anúncios, a gente consegue melhorar também. E aí tem um lance de público, o CTR ele é muito voltado para isso. Então, apareceu o anúncio certo para a pessoa certa, ela vai ter maior tendência de clicar no anúncio. Como a gente busca mais pessoas para poder ter volume de gente, a gente, né, vai melhorando isso. Esse é o primeiro ponto. E os cliques, que também é importante mensurar. Então, eu vou saber quantas pessoas estão clicando nos anúncios. Isso daqui basicamente é vindo dos anúncios. Não estou pegando nada que venha do orgânico. E aí tem visitas ao perfil do Instagram. Aqui também eu só peguei dos anúncios ou do anúncio das campanhas
que jogam as pessoas para o perfil do Instagram. Tem anúncios de alcance, que as pessoas não necessariamente vão clicar para acessar o perfil. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei visitas ao Instagram e coloquei só as campanhas voltadas para anúncio com destino de tráfego no perfil do Instagram. Então, tanto que aqui vai ter uma diferença. A gente tem praticamente 600 pessoas na última semana que visitaram o perfil vindas do anúncio, e a gente tem 1.900 pessoas, 1.900 visitas ao perfil do Instagram. Então, por que que tem essa divergência? Porque tem gente que vem do orgânico, tem gente que vem de conteúdo encaminhado, tem gente que não clicou no anúncio de visita, mas clicou no anúncio de alcance e acabou visitando o perfil. Tem gente que vem de N formas. Então, entender também que a gente tem uma campanha só para jogar pessoas para o perfil e a gente tem mais pessoas acessando, também é um jeito da gente entender. Então, tá, a gente tem é uma coisa que eu sempre falo, mas assim, a gente tem 1.900 visitas no perfil. Então, por que a gente teve só 135 seguidores, né? Qual que é essa taxa de conversão da pessoa olhar aqui e falar, tá, por que que eu não segui? Qual que foi o impulso da pessoa acessar o perfil e não necessariamente seguir? Ou a pessoa acessar o perfil e ela deixar de seguir? Porque a gente está errando nesses dois pontos aqui, porque a gente tem um volume de pessoas grande acessando o perfil. Então, é importante saber a quantidade de visitas, até para a gente poder ter esse funil de uma forma bem assertiva. Porque se eu sei que a gente tem um alcance de 12 mil, dessas 12 mil, 1.900 pessoas acessam o perfil, visualizam o perfil que está tendo lá, por que que a gente, né, não consegue ter mais seguidores? O que que acontece? O que a gente precisa fazer, o que que a gente vai fazer de melhoria para que de fato a gente tenha um número maior de seguidores para ser parecido a uma meta, sabe? Vamos supor assim, teria que dar 50% de conversão de quem visita seguindo. Óbvio que aqui tem gente que já segue também, que vem para dar uma olhada. Então, é só um dado empírico, assim. Mas vamos falar que dessas 1.900, 1.000 teriam que seguir para a gente poder, de fato, ter uma crescente, né? Que seria as estratégias de growth que a gente fala, ter essa crescente no perfil. Mas é só um dado, né? Não necessariamente vai ser essas 1.000 pessoas, até porque é um número bastante grande, mas é para a gente entender que a gente tem bastante visitas no perfil, dá para visualizar isso, né? E precisa ver o que precisa, o que pode ser feito de melhoria para que de fato as pessoas, né, virem seguidores ou que elas não deixem de seguir o perfil. Então, isso é um ponto por isso dessas métricas que eu coloquei aqui, desses indicadores. Investimento, também vou deixar aqui montado, então dá para ver todo o que está rodando na semana, quanto que gastou mais, quanto que gastou menos, por que que fez isso, qualquer debate que a gente tiver sobre gastos, aí vai estar aqui também. Bom que tem o link, é só acessar e a gente dá uma olhada de uma forma mais pontual. Aí aqui eu peguei toda a semana e eu vou mostrar onde que pega os dados, né, caso queira fazer, onde que estão os dados para poder fazer. Na primeira semana, foram 3 publicações. Então tá aqui, post 1, post 2, post 3. Se for fazer 7 posts na semana, 7 posts tá aqui, é só colocar. Ah, eu faço 15 posts na semana. Então, adiciona uma linha para baixo ou para cima, tanto faz, e vai colocar aqui e mede, né, e arruma, coloca mais um post aqui. Então, esse daqui dá para mexer, não é algo que tá preso aqui. Então tá, aí eu vou colocar alcance, curtidas, comentários. Aonde que fica esses dados aqui? Dentro do Meta Business. Então vem aqui no Meta Business, vou selecionar a semana que eu quero. Ah, eu quero a primeira semana que eu já fiz aqui de setembro. Ah, então tá, essa daqui foi a única publicação que a gente fez. Ah, quanto que teve de alcance? Alcance 6.600. Quantas curtidas teve? Ah, teve 277. Quantos comentários teve? 3. Quantos compartilhamentos teve? Ah, teve 32 compartilhamentos. Por que que é bom a gente mensurar isso? Por causa, eu vou até adicionar uma linha aqui que é a linha de compartilhamento. Eu até achei que já tinha, mas enfim, vou colocar. Para a gente poder saber quais conteúdos estão tendo mais compartilhamentos olhando para o outro. Então, assim, se a gente fez um conteúdo que ele não teve um alcance dele, foi muito menor, foi talvez menor do que esse alcance da primeira semana. Eu vou até fazer um comparativo aqui para poder ver, ó. Primeira semana de agosto. Então, teve uma publicação com 7.500 de alcance, com 296 curtidas e 7 compartilhamentos. Então, o que que teve de diferente para as pessoas compartilharem? Aqui também teve 46 lá. Por que que teve muito compartilhamento essas publicações? Qual que é o perfil de publicação que a gente faz? Que tem muito compartilhamento, porque aí, de fato, assim, se tem 50 pessoas compartilhando, aí fazendo a conta aqui, 46, 55, 62. Então, são 62 pessoas na semana que estão mandando conteúdo ou que estão recebendo conteúdo
do que a gente está fazendo. Então, assim, então vamos produzir mais conteúdos compartilháveis, porque isso daqui, de fato, é o que traz pessoas para casa. Então, é importante mensurar isso. Vou adicionar mais uma linha aqui da parte de compartilhamento, porque isso, de fato, é relevante que a gente tenha essa mensuração dos dados, porque, de fato, vai ser importante entender isso. Esse é o ponto, e aí a gente volta para a planilha. Então, na semana eu vou colocar semana um, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Todas elas vão estar mensuradas, e aí elas estão, né, por semana aqui, então eu vou entender o que que acontece, como que acontece. Ah, essa aqui é a semana um do mês de setembro, semana um do mês de outubro, semana um do mês de de novembro, semana um do mês de dezembro, a gente consegue medir o que são os indicadores até de 2024. Até daria para fazer, pegar o resto do ano, mas já existem os outros gráficos, os outros relatórios emitidos, então, se quiser, dá para atualizar, mas dá para a gente olhar o que já existe, que já foi feito, e nos outros PDVs, aí eu estou estudando se vale a pena manter o modelo para baixo, e a gente só duplica ela e vai usando, ou se eu crio abas diferentes, eu deixo uma para cada PDV ou uma só para o principal e as outras para os outros. Então, isso eu vou estudar aqui, mas a princípio, né, o primeiro teste que eu queria fazer é a gente entender essas métricas aqui, corrigir, até porque, como todos eles são muito parecidos, então vai ficar muito, o que fizer em um acaba replicando nos outros e a gente consegue aproveitar a estratégia. Não que seja a mesma, mas vende a mesma coisa, o público é muito parecido, então a gente diverge pouco com relação a isso. Mas as métricas são essas, o que eu fiz estão todas aqui. Eu vou melhorar algumas coisas ainda. Essa aqui é a versão número um, de fato. Então, melhorando, né? Ainda vai continuar no mesmo link, eu só vou mexendo devagarzinho lá o que eu quero atualizar, o que eu não quero atualizar, igual no caso dos compartilhamentos. Eu até achei que tinha colocado, mas eu vou entrar porque, de fato, isso é relevante para a gente poder entender quais conteúdos geram mais compartilhamentos, geram mais. Convite de outras pessoas para que as pessoas, né, divulguem a própria marca. Então é importante que tenha isso também. Vou melhorar, mas a princípio é isso. Aí tá lá. Eu vou atualizar, mas, né, se a Nathalie quiser atualizar também, quiser, tipo assim, fazer a parte das publicações, das coisas, eu não sei se eu mostrei tudo. Vou abrir de novo aqui. Todos os dados, eles ficam dentro do MetaBusiness. Então, é só vir aqui na parte de Insights e escolher dentro, no Visão Geral. Vim aqui selecionar o Facebook, o Instagram. Então, eu vou ver tudo que tem de alcance. Não sei o quê. Aonde que eu pego a parte do alcance aqui? Basicamente nessa coluna. Então, tudo que é de orgânico, eu separo só isso. Então, tá, tipo, o meu engajamento, o meu alcance orgânico tá aqui. Eu vou separar. Ah, o alcance dos anúncios. Ah, esse daqui entra depois. Eu pego direto no gerenciador de anúncios, mas a parte orgânica tá toda ela aqui. Aonde que eu vejo publicações? Aqui eu vejo as publicações que foram feitas, os stories que foram feitos. Então, já tá pré-definido. A parte dos resultados. Aqui é a mesma coisa. O alcance do Instagram, isso aqui ele engloba os dois mundos, tanto o orgânico quanto o pago. Então, eu pego separado para poder ter, de fato, o entendimento do que é um do que é outro. Visitas do perfil, então consigo ver quantas pessoas estão entrando no perfil, fazendo visitas, né? Acessaram o perfil de alguma maneira. E depois a quantidade de seguidores. Aqui é a mesma coisa, vou ver quantas pessoas acessaram. Aqui não tem filtro entre orgânico e pago. Então, eu olho todo para poder entender, porque as pessoas estão entrando, porque as pessoas, né, estão saindo do perfil. Parte de mensagens não tem, vou mostrar mais tarde, aqui eu não faço nada. E na avaliação comparativa, também não pego nada. Aqui é só para poder entender de um para outro, né? A parte de público, eu também não faço nenhum. Aqui. A única coisa que eu fiz aqui, de fato, é a parte do deixaram de seguir, porque como eu não tenho acesso ao perfil, eu venho aqui para ver a quantidade de pessoas que estão deixando de seguir. Então, eu venho, dou uma olhada e tiro o dado em cima disso daqui. E a parte de seguidor também. Então, é só vir aqui, acessar, falar, eu quero preencher esse dado para poder ter controle. Eu até acho que é interessante ou é legal que faça isso, porque daí você consegue visualizar. Por mais que venha aqui e visualize direto na planilha, entender da onde está vindo o dado é importante também, até para poder falar, tá, essa semana aqui a gente fez isso, semana a gente fez assado, quais são os horários da galera mais ativa, e a parte de conteúdo também, que é onde eu olho lá para ver cada postagem, o que que foi feito, quanto que foi feito, quanto que teve de alcance, de curtida e coisas do tipo. Então ela fica aqui. Aí se quiser selecionar, falar, eu quero ver só a parte de só as postagens do Instagram. Eu vou colocar só o feed do Instagram. Ah, mas eu não quero ver os stories, eu quero ver só
a parte das publicações. Ele vai entrar tanto o Reels quanto o feed estático. Então é só vir aqui e selecionar. Então eu quero ver, aqui eu vou estar vendo a semana que eu tô, né? Essa daqui não tem nada a ver, é só porque a ferramenta mostra todas elas, se quiser adicionar. Mas eu consigo ver o que está acontecendo. Então tá, eu consigo ter um panorama de todas as minhas postagens, o que teve mais engajamento, o que teve mais curtida, o que teve mais compartilhamento, para poder de fato entender o que que é bom, o que que é necessário que seja publicado com um pouco mais de intensidade para que chame mais a atenção das pessoas. Basicamente é isso. Mas assim, os dados eles ficam todos aqui, se quiser pegar de todos os PDVs, se quiser dar uma olhada, né, e preencher lá, por favor, preencher para eu poder entender de onde que está vindo a métrica, por que que ela está vindo. Eu acho que é importantíssimo isso, até para poder olhar e falar, tá, deixa eu ver o que que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, da onde que veio, né? Porque quando a gente consegue tomar decisões baseadas em dados, fica muito mais assertivo. Mas basicamente é isso. Aí eu vou melhorar a planilha de fato, mas a versão número um já, a gente já consegue rodar até para a gente poder ter um panorama melhor do que a gente já está fazendo e corrigindo para os outros meses. Mas basicamente é isso. Fechou?